Oi, gente, tudo bem? Sempre enfrentando a pandemia. Vamos vencer essa aí. Com firmeza, vamos vencer essa aí. Logo, logo, logo. Hoje vamos conversar aqui sobre um tema fundamental para a agropecuária paulista e brasileira. É o tema da avicultura. Produção de frangos, produção de galinha, para consumo de carne e produção também de ovos. Uma atividade intensa do estado de São Paulo e de todo o sul do Brasil. Para conversar conosco sobre isso, vem aqui o Érico Poser. O Érico Poser é um velho amigo, um gaúcho que está em São Paulo há mais de 30 anos, formado em veterinária na Universidade Federal Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 82, fez pós-graduação em cooperativismo e administração rural em Ribeirão Preto, na USP, em Ribeirão Preto, e é avicultor profissional há 37 anos. Faz isso a sua profissão firme. 37 anos cuidando de avicultura. Ele é, inclusive, por causa disso, presidente da Associação Paulista de Avicultura e é o diretor-geral da Cooperativa Pecuária de Olambra, aqui do estado de São Paulo, logo para frente de Jaguariúna, que tem um papel extraordinário na incorporação da avicultura paulista com produtores rurais pequenos e médios. Érico, meu caro amigo, muito bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco no República Agro. Um alô a todos, é sempre um grande prazer poder falar com o senhor e vamos ver o que a gente pode desenvolver na nossa conversa aqui. Não tenho a menor dúvida, você é um craque no assunto aí. Érico, eu queria começar dando uma visão geral para o pessoal que está escutando sobre a avicultura paulista. Números sobre isso. Quantos produtores tem, qual é a produção, o valor da produção. O que você tem de números sobre isso aí para dar uma abertura à nossa conversa? Certo. No geral, a avicultura de São Paulo ela é muito importante. Para começar, nós estamos falando em 50 mil empregos diretos com carteira assinada, divididos em mais ou menos 35, 36 mil empregos na avicultura de corte, incluindo abatedouros, fábricas de rações, incubatórios e algumas granjas próprias, e os outros 14, 15 mil na avicultura de postura. Então eu vou falar um pouco da avicultura de postura, que São Paulo é o maior produtor de ovos do Brasil, produz em torno de 33% da produção nacional. A produção nacional é quase 50 bilhões de ovos por ano, né? Então São Paulo participa com 33% dessa produção, sendo que hoje 40% da produção de ovos comerciais se situa na grande região de Bastos, e depois tem aí outros núcleos de produção, Guatapará, aqui em Campinas também, está bem espalhado isso aí tudo. Então é muito importante a avicultura de produção de ovos comerciais no estado de São Paulo. Se nós falarmos de avicultura de corte, nós temos aí o estado de São Paulo, ele é detentor da maioria das casas genéticas, né? Tanto as casas genéticas de frango de corte, de postura de corte, quanto também das de postura comercial. Então São Paulo se destaca por produzir e fornecer as matrizes e as pintinhas para o Brasil inteiro. Além disso, nós temos também uma participação na avicultura de corte, de frangos de corte, em torno de 10% da produção nacional. Primeiro, Paraná, segundo, Rio Grande do Sul, terceiro, Santa Catarina e quarto é São Paulo. Nós produzimos em torno de 55 milhões de frangos por mês, frangos pesados, tá? E a maioria deles também é no sistema de integração, no qual, então, o abate desses frangos se dá em torno aí de uns 36, 37 abatedouros com inspeção federal e com inspeção estadual no estado de São Paulo. A avicultura, ministro, ela se encontra presente em 360 municípios do estado de São Paulo. Então, ela é bem presente em muitos municípios do estado de São Paulo, e onde tem uma avicultura forte, existe um município forte, né? Tanto pelo movimento o movimento financeiro que proporciona, quanto ao número de empregos. E uma coisa que nos orgulha muito, ministro e ouvintes,
é que a avicultura de São Paulo, segundo o último relato da Secretaria da Agricultura, então o valor da produção da avicultura de São Paulo, quando nós juntamos a avicultura de corte e a avicultura de postura, nós somos a terceira atividade agropecuária do estado de São Paulo. Primeiro é a cana-de-açúcar, evidente, com 36% na participação. O segundo é a carne bovina, com 12% de participação, sendo que a gente sabe que muito boi vem de fora do estado, né? E a terceira, nós juntamos a avicultura de corte e postura, que dá 10,5%. E depois vem, em quarto lugar, a citricultura, que junta laranja de indústria e laranja de mesa, que dá em torno de 8,3%. Depois vem soja, vem milho, vem leite, na sequência. Então, nós somos, não parece, mas somos uma potência com relação ao agro de São Paulo. É verdade, realmente é uma numerologia. Parabéns, viu, Érico? É um número importante para a agricultura brasileira, a que São Paulo faz. Eu tenho uma pergunta para te fazer, um pouco chata, Érico. Esse ano, os custos subiram muito, né? O preço de milho explodiu, o preço de soja explodiu, por causa da China, por causa do câmbio, por causa da oferta, da demanda crescendo no mundo todo. Então, cresceu muito o custo do mercado interno. Isso afetou a agricultura, Érico? Bom, a avicultura ela vem sendo afetada com impactos bastante relevantes e eu estou aqui na avicultura há 38 anos quase e eu nunca convivi com custos tão altos como agora, né? Então, hoje, atualmente, né, esse ano, quem mais está sofrendo, inclusive, é a produção de ovos comerciais, né? De ovos para consumo. Que hoje uma caixa de ovos está em torno aí de R$100 com um custo de 120, né? Isso tudo em função do aumento dos custos que nós tivemos em função do milho e da soja. Com relação ao frango de corte, é idêntico o impacto. Nós estamos hoje com um custo de produção de um frango vivo posto na plataforma do abatedouro, fechou o mês de outubro entre R$3,90 e R$4, e nós estamos caminhando rapidamente para o mês de novembro, para um custo talvez em torno de R$4,20, já computando um milho na sua proximidade dos R$80, e um farelo de soja hoje que está no mercado aí em torno de R$2.600 a tonelada. São números que nós jamais tínhamos visto. Então hoje, por exemplo, um frango que custa R$4, o custo de produção referente à ração, que sempre ficava em torno de 70%, hoje em ração está em torno de 80%. Então, um quilo de frango vivo hoje, que custa R$4, mais de R$3 é custo de ração. Então, eu costumo brincar com os amigos de que hoje nós estamos produzindo uma ração para dar para os nossos frangos, que é uma ração com custo para cavalo de raça, mas para cavalo de raça ganhador de grande prêmio, né? Então, é um desafio que nós temos pela frente. Nós sabemos que todos estão com a mesma situação. Talvez as grandes empresas estejam em um posicionamento melhor, porque eles se posicionaram com contratos futuros de compra, posicionaram na bolsa. Isso são práticas que nós vamos ter, os pequenos e médios também vão ter que aprender a fazer, porque o milho ele está caminhando para o mesmo comportamento da soja, ou seja, mercado internacional, Chicago, preço no porto, etc, etc. Então, nós vamos ter que nos adaptar disso. E eu vejo da seguinte forma, nós já passamos por tantas dificuldades e nós vamos ter que passar por essa dificuldade também. Uma coisa que está ajudando a nós, digamos assim, manter algum preço que ainda
dê alguma remuneração ou que empate é o fato da carne bovina e da carne suína estar muito caro no ponto de venda, tá? Então, se for ver com relação à proteína animal, não tem comparação entre o custo do ovo e o custo do frango. Mas me incomoda essa situação, me incomoda muito como um dirigente de entidade, nós estarmos com uma situação em função de outras situações, né? Em função do preço das outras proteínas. Eu sei que isso é uma realidade, mas incomoda, porque qualquer soluço que dê o que aconteça com uma questão de exportação da carne bovina, suína, coisa assim, pode ser que a gente tenha um grau mais elevado de dificuldades. Mas essa é a nossa realidade hoje. Quer dizer, margem muito estreita, né, Érico? Muito estreita por causa da circunstância toda. Mesmo assim, o Brasil é o maior exportador mundial de frango. Quer dizer, é um setor que tem um trabalho muito grande pelo Brasil. Érico, uma curiosidade aqui. A tecnologia é muito na avicultura brasileira e paulista. Então, uma pergunta curiosa. Quantos dias demora para que um frango, depois que vira pintinho, fique pronto para o abate? Olha, depende do perfil da empresa, mas, por exemplo, a nossa empresa, aqui, nós fechamos o mês de outubro com 3,2 kg, Em quantos dias? 3,2 quilos vivo, com 47 dias, certo? Menos de 2 meses. Então, Um mês e isso meio, praticamente. fantástico. É fantástico. Exatamente. Praticamente um mês e meio. Fantástico. Puxa vida, parabéns. Isso dá um ganho belo trabalho. diário em torno de 70 gramas por dia. Que coisa, que conversão fantástica. Isso aí, gente, transformar milho e soja isso, em carne, ministro, em proteína animal, que é um negócio fantástico, uma coisa fantástica. Érico, eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona a cooperativa. Quantos cooperados são? Bom, Qual é a produção e como é que funciona a atividade da cooperativa contando o frigorífico? certo. Aqui na Ulambra nós temos 3 cooperativas, uma que é a da Flor, que é bastante conhecida, uma de insumos e a nossa que é a pecuária. A nossa ela é relativamente pequena, nós temos em torno de 60 cooperados e também temos integrados. Então, a cooperativa ela funciona da seguinte forma, ela é num sistema verticalizado. Nós temos granjas de matrizes que produzem os ovos férteis, que vão para o nosso incubatório, os pintinhos nascem, vão para as granjas dos cooperados e dos integrados. Esses frangos, então, nós vamos buscar eles com 46 a 47 dias. Eles são abatidos no nosso abatedouro e a nossa comercialização, a comercialização da carne de frango, é 95% dentro do estado de São Paulo. Metade na Grande Campinas e metade na Grande São Paulo. E o nosso relacionamento com os cooperados ela se dá da seguinte forma. Como as normas das cooperativas elas são bastante rígidas, o nosso cooperado ele tem 2 bonés, ou 2 momentos. O primeiro momento é quando ele entrega o lote para a cooperativa e ele tem a devida remuneração por aquele lote. O segundo momento é como proprietário, como dono da cooperativa. Na Assembleia Geral, que acontece uma vez por ano, onde são colocados para a Assembleia Geral os resultados que a cooperativa obteve naquele ano. E aí é resolvido se houve sobras, essas sobras são destinadas para os cooperados, para investimento, para fundos, ou quando existem faltas, é do mesmo jeito. Também é distribuído dessa forma. Então, a coisa é bem séria. O Érico, deixa eu entender. São 2 tipos de produtores de frangos. Os cooperados e os integrados. Integrados são produtores que não fazem parte da cooperativa, mas que fornecem também os frangos para a indústria da cooperativa pecuária da Holanda. Exatamente. São 2 tipos de pessoas. Bom, pergunto para você. Você fornece para os cooperados os pintinhos. Para os integrados também? É o mesmo sistema, porque o sistema cooperativo ele permite que nós Quer dizer, e ração?
também fornece para os dois? Sim, é o mesmo sistema. Então, por exemplo, nós temos integrados de matrizes, que fazem a produção de ovos férteis, e nós temos integrados que produzem os frangos de corte. Então, todos recebem o mesmo tratamento. Eles recebem os pintinhos, eles recebem a ração, eles recebem toda a orientação técnica e, inclusive, até medicamentos se necessário. Mas hoje não se usa mais medicamento nenhum. Graças a Deus, nosso status sanitário, em nível de Brasil, está muito bom. E existe uma tabela de remuneração que ele serve para os dois, tanto para o cooperado quanto para o integrado. E esse é o primeiro passo, então. No primeiro passo, no momento que ele entrega o lote para a cooperativa, ele tem o mesmo tratamento para o integrado e para o cooperado. Depois, no segundo momento, quando a gente está colocando à disposição da Assembleia o resultado da cooperativa, é apenas com os cooperados. Então isso é muito importante explicar para o pessoal que está ouvindo a gente. O Érico mostrou claramente. A cooperativa entrega os pintinhos e a ração igualmente para o cooperado ou para o integrado. O integrado é um produtor que não faz parte, não é sócio da cooperativa. Portanto, ele não é dono da cooperativa. Eles recebem a mesma matéria-prima, os mesmos insumos, os mesmos instrumentos, os mesmos pintinhos e entregam também no mesmo preço para a cooperativa. Terminado o ano, a cooperativa faz uma assembleia geral. Ela vai mostrar a contabilidade aos cooperados do que deu de resultado. Teve lucro ou não? O lucro em cooperativa chama sobra, não chama lucro. A própria legislação exige que a cooperativa chama sobra, não é um lucro. A cooperativa é um instrumento para o cooperado verticalizar a atividade dele. Então, se tiver uma sobra positiva, essa sobra é repartida entre os cooperados na proporção do número de frangos que foram abatidos por cada um na cooperativa. Então não é em relação ao capital da cooperativa, é o trabalho que ele teve devolvido proporcionalmente a cada um em relação à oferta de cada um durante o ano. Já o integrado, como não é cooperado, ele não participa desse resultado. O Érico está mostrando com clareza. A cooperativa tem uma vantagem. O cooperado recebe o mesmo preço do integrado, mas se a cooperativa deu lucro, teve sobras, ele recebe uma segunda parcela que o integrado não recebe porque não é cooperado. Então tem uma diferenciação importante, mostra a importância fundamental da cooperativa na devolução do resultado. Agora, como ele falou muito bem, se der prejuízo à cooperativa, o integrado não paga nada, mas o cooperado paga esse prejuízo também na proporção da entrega que ele teve para a cooperativa, que trabalha realizou junto com a cooperativa. Isso é cooperativismo na veia, é o que o pessoal lá da Olambra faz sob essa participação do Érico, que é o diretor executivo da área de pecuária, é muito interessante. Érico, uma pergunta que me parece relevante. A tecnologia de avicultura, onde é desenvolvida? É na Embrapa? Em que pesquisa na universidade é desenvolvida a tecnologia e surgem essas novas raças, etc., de aves? Uma coisa muito importante é o seguinte: o resultado que nós temos hoje é um conjunto de praticamente três coisas, né? É genética, né? Onde as empresas das casas genéticas gastam bilhões e bilhões em seleção genética. Nutrição animal, né? Que a nutrição animal ela deve estar 50 anos na frente da nutrição humana. E ambiência. Ambiência está se tornando cada vez mais importante, não só na avicultura, nas outras atividades também, suinocultura e tal. Então, esses três componentes, eles fazem com que a gente tenha os resultados de hoje. Então, nós temos aí a questão das casas genéticas, né? Elas trabalham em cima disso incessantemente, e são pesquisas que vêm de fora, e a cada ano se aprimora. A questão da nutrição também, nós temos aí excelentes trabalhos da academia, né, das universidades e da Embrapa, que trabalham incessantemente para o aprimoramento das formulações de ração para que esses animais tenham o melhor desempenho. E a questão da ambiência está entrando muito firme, ministro.
Ultimamente, eu posso afirmar aqui que a avicultura do Paraná é a mais jovem, né? Então, os galpões hoje lá, a maioria deles estão com uma tecnologia bem avançada. E os que estão sendo feitos aqui em São Paulo também já estão trabalhando, todos eles com ambiente controlado. Então, é um ambiente onde o frango não vai gastar energia nem para se aquecer e também não vai gastar energia para dissipar calor no verão. Então, um galpão hoje, com tecnologia moderna, com ambiência boa, ele te dá aí vários pontos de conversão a mais. Então, eu acho que é um conjunto de coisas onde estão incluídos os donos das raças, né? A academia, as universidades como um todo, nós temos aí uma produção enorme de trabalhos que são apresentados todos os anos, não apenas com relação à sanidade, mas também com relação à nutrição e ambiência, e a tecnologia da construção civil, né, que é construir um galpão dentro de uma engenharia que permita ter aquele bem-estar para as aves lá dentro, para que eles possam atingir o pico tanto da capacitação genética quanto da capacitação nutricional. Porque não adianta nós colocarmos uma ave com potencial genético excelente, com uma ração excelente num ambiente horroroso. É a mesma coisa que colocar uma BMW, querer fazer ela andar com gasolina ruim. Então, eu acho que são esses conjuntos e a cada ano nós temos um degrau a mais que avança, é coisa de louco. E sanitariamente, o Brasil, nesses últimos anos, está muito bem, nós temos muito, assim, um índice de problemas de doença baixíssimo. Hoje é praticamente um pintinho, ele sai do incubatório com todas as vacinas e não recebe mais nada na granja, absolutamente nada. Estamos realmente, graças aos céus, muito bem e graças ao esforço de todos, o isolamento, os cuidados de não deixar ninguém entrar em granja, aquela coisa toda que já está no nosso DNA, a paura da gente deixar entrar aí um caso de uma influenza, coisa assim, que venha a dar problemas para exportação. É interessante, quer dizer, você está mostrando que é um trio básico a dar certo. A genética, que é desenvolvida pelas empresas donas da genética e também pela pesquisa brasileira. A nutrição, que tem um efeito muito forte no trabalho da Embrapa, das academias, e dos produtores rurais, suas cooperativas. E a questão do bem-estar animal, que cria também um ambiente favorável. E aqui, Érico, eu queria fazer uma última pergunta para você. Fala-se muito hoje no cage free, quer dizer, gaiola, sem gaiola para a produção de ovos. Como é que está esse processo no Brasil, Érico? Bom, eu tenho um posicionamento muito claro sobre isso. Eu acho que são nichos de mercado. Então, o pessoal fala, a galinha feliz, o frango feliz, não sei o quê. Só que isso aí, na minha opinião, esse tipo de criação, esse método de criação, ele utiliza muito mais recursos naturais. Ele, inclusive, ele pode ter até um nível sanitário diferenciado, né? Porque tem menos controle, mas é um nicho de mercado. É um direito que o consumidor tem de comprar um ovo, de comprar uma carne que foi produzida por animais criados naquela condição. Isso é um nicho de mercado, ele está crescendo no Brasil, assim como ele cresceu em países desenvolvidos, como é na Europa, e vai ter o seu lugar. Só que, na minha opinião, isso não alimenta o mundo. O que alimenta o mundo, o que dá volume e que abastece o mundo são as criações tradicionais. Assim como se nós quiséssemos hoje produzir uma soja sem transgenia, um milho sem transgenia, sem tecnologia, muito bem, teria aí uma coisa muito natural. Mas e como é que nós vamos alimentar o mundo com essa forma? E tem mais, eu volto a repetir, são sistemas que consomem muito mais recursos naturais. Então, é um nicho de mercado, tem todo um apelo em cima disso, e eu respeito isso,
mas é um nicho de mercado. Não, isso aí não vai alimentar as populações com menos poder aquisitivo, minha opinião. Ok, Érico, olha, muito obrigado. Foi uma entrevista agradável, muito instrutiva para todos nós. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso lá, viu? Que a gente continue avançando com a avicultura sadia no estado de São Paulo e no Brasil. Parabéns, Érico, e obrigado. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Olha, gente, nós aprendemos coisas interessantíssimas com o Érico Poser aqui hoje na nossa conversa. Mas tem uns números que são fantásticos. Olha só, São Paulo, só São Paulo, produz 15 bilhões de ovos por ano. 600 milhões de toneladas, 600 mil toneladas de frangos por ano. A avicultura está em 360 municípios do estado de São Paulo. Mais da metade do município paulista tem avicultura produzindo. A avicultura é o terceiro PIB do agropaulista. Só perde para cana e bovino de corte, que, diga-se de passagem, os frigoríficos estão aqui, mas vêm de outros estados. Então, realmente, é uma atividade extremamente relevante e com a característica sanitária. Sabe que a gripe aviária andou pelo mundo inteiro criando prejuízos enormes para todo mundo aí. Aqui em São Paulo e no Brasil, graças a Deus, e graças ao trabalho dos avicultores competentes, os cooperadores e integrações, as coisas são de uma forma sanitária espetacular. E reconhecendo que há nichos que não são absolutos, não são para todo mundo, mas são nichos interessantes, como o ovo de cage free ou até o frango orgânico, que também tem o seu espaço no mercado brasileiro e global. É uma avicultura saudável, a avicultura paulista, a avicultura brasileira, o que faz do Brasil o maior exportador mundial de frangos para dezenas de países em todos os continentes. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Um abração. Tchau, tchau.